Bem-vindos ao Legal Growth, seu canal de conteúdo, conhecimentos e estratégias essenciais para impulsionar o crescimento e o sucesso dos escritórios de advocacia. O Legal Growth é o podcast da Preâmbulo Tech, onde cada episódio tem um propósito claro: inspirar inovações e orientar você, profissional da área jurídica, em sua jornada rumo a novos níveis de excelência. Nosso compromisso é transformar desafios em oportunidades. Então, se você busca inovação, eficiência e crescimento sustentável, está no lugar certo. Eu sou Andréia Andreata, administradora pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, MBA em Marketing e Negócios Digitais pela B-Academy, atuo na Preâmbulo há mais de 10 anos, fui responsável pela estruturação da área comercial, sucesso do cliente e hoje no marketing, que é a minha paixão, sou responsável pelas estratégias de crescimento e marca da Preâmbulo Tech. Estou pronta para mergulhar em discussões que moldam o futuro da advocacia junto com você. Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo em premiação na Espanha em 2023 pelas políticas públicas, ações e programas de planejamento urbano inteligentes da Prefeitura de Curitiba, voltados ao crescimento socioeconômico e à sustentabilidade ambiental. Cidade da primeira universidade do Brasil, da primeira rua exclusiva para pedestres, referência em transporte público, planejamento urbano, preservação ambiental e é o nosso tema de hoje: Curitiba, transformando a cidade mais inteligente do mundo. Comigo, dois convidados: Dario Paixão, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Inteligência Artificial de Curitiba e presidente da Agência Curitiba. Formado em Administração e Turismo, autor do livro Temos Vagas e especialista nos temas empregabilidade, tendências de mercado e o futuro do trabalho. E Daniele Yokoyama, é graduada em Propaganda e Marketing pela Universidade Paulista, possui MBA em Gestão Corporativa pelo IBMEC e formação Lean Six Sigma pela Gemba Group Brasil. Executiva com mais de 25 anos de experiência profissional, atuando em empresas de diferentes estágios de desenvolvimento e modelos de negócio. Dario, então entrando já diretamente no nosso tema, né, eu gostaria de te perguntar quais foram os principais fatores, né, que levaram Curitiba a conseguir essa conquista desse prêmio tão importante para nossa cidade. Gostaria que a gente começasse, né, o nosso bate-papo aqui por esse grande acontecimento que foi para Curitiba, né? Bom, André, obrigado pelo convite para estar aqui no Legal Growth, Daniele. É um prazer. A Preâmbulo Tech tem feito um trabalho muito incrível conosco, inclusive, na Agência Curitiba Desenvolvimento e Inovação. E eu recebo essa pergunta, ela é bem recorrente, na verdade, né? O que nos levou a receber esse prêmio em Barcelona, a cidade mais inteligente do mundo? Bom, primeiro uma questão assim que existe uma inscrição para esses prêmios, né? Todo prêmio de cidade inteligente passa por uma seleção. Em Barcelona nós tivemos 800 cidades se inscrevendo para esse prêmio. São as principais cidades do mundo. O prêmio já foi recebido por Seul, por Xangai, por Copenhague, por Estocolmo, Paris, Nova York. E nós estávamos na fila já há alguns anos aí tentando ser uma dessas premiadas. Existem prêmios complementares e o prêmio principal. Nós já tínhamos recebido alguns prêmios complementares. Essa inscrição ela é feita de uma maneira bastante estratégica. Então, lá na Agência Curitiba, nós temos um grupo de servidores, né, uns funcionários que estão sempre olhando para os prêmios e fazem os textos para os prêmios. Esse prêmio específico ele foi feito a partir de tudo que Curitiba tem feito, não só da prefeitura, mas a comunidade como um todo tem feito para se tornar uma cidade cada vez mais inteligente, sustentável e humana. Poderia te dar vários exemplos aqui, mas o que chamou mais atenção, talvez, dos avaliadores, que são do Fórum Econômico Mundial, do Banco Mundial, do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, do governo espanhol também, o que chamou muita atenção foi a criatividade. A criatividade é ligada à inovação, mas uma criatividade mais ligada à resolução de problemas. Então, ter transformado um aterro sanitário, uma ideia do nosso prefeito Rafael Greca, sempre apoiado pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel, transformar um aterro sanitário que, desativado,
um lugar que você não pode fazer nada, nenhuma construção, aquele terreno ele se movimenta bastante, e transformá-lo em uma pirâmide solar, em um espaço em que a gente gera energia para todos os edifícios da cidade, os edifícios públicos da prefeitura, isso faz com que os avaliadores e até as outras cidades falem, puxa, como eles fizeram isso e nós não pensamos antes? Inclusive cidades que têm muito mais dinheiro que Curitiba e poderiam ter feito talvez 10, 20 e não fizeram, porque a criatividade aqui falou mais alto. Esse é um exemplo, tem outros como a Fazenda Urbana, chama muita atenção, por exemplo, de várias cidades do mundo que Curitiba tenha 50 parques. É muito difícil alguma cidade no mundo, né, principalmente as cidades mais ricas, mais desenvolvidas, geralmente no hemisfério norte, às vezes não tem tanto espaço para parques como nós temos. E isso traz muito mais sustentabilidade para a nossa cidade e desde que, claro, sempre coordenado com a comunidade, trazendo um lado mais humano, isso fez com que Curitiba se destacasse entre as demais cidades e recebesse esse que realmente é o prêmio mais destacado de cidades inteligentes do mundo. Não existe outro prêmio que seja tão ambicionado por outras cidades inteligentes, smart cities, que nós conhecemos. Que bacana, né, gente? O orgulho, né, fazer parte de uma cidade, né, como Curitiba, eleita, né, a cidade mais inteligente do mundo, ver como a criatividade em Curitiba, no povo curitibano, né, é uma característica muito forte. E também outra coisa que eu vejo é que nós somos pioneiros em muitas coisas, né? Tem um trabalho sendo feito em Curitiba, durante muitos anos, né, que prepara esse terreno também para a gente ter o que a gente tem hoje, né? E ações da prefeitura importantes, como, por exemplo, a do Vale do Pinhão. E todo o ecossistema de inovação, eu desconheço em outras cidades que têm um ecossistema tão elaborado, tão, né, conectado com a população e com as empresas locais também. Eu acho que seria bacana a gente falar um pouco sobre isso também, esse Claro, claro. ecossistema de inovação que está, né, no entorno, o que faz parte de tudo isso para que Curitiba, né, Uhum. tenha sido eleita, tem todas essas ações, mas tem também a participação da população e das empresas privadas também, né, Sim, sim. nesse projeto. Então, conta um pouco para a gente sobre o Vale do Pinhão. Como é que funciona o Vale do Pinhão e o quanto ele está inserido nesse contexto? Essa é uma ótima pergunta também, André, porque o Vale do Pinhão bom, primeiro é o ecossistema de inovação de Curitiba. Então, quando a gente fala de todas as empresas, organizações, seja não só da iniciativa privada, mas também do setor público, e também isso inclui a academia, isso inclui a sociedade civil, nós estamos falando de um ambiente bem complexo. Só em termos de empresas de tecnologia, nós estamos falando de 7.500 empresas em Curitiba, né? Então, o Vale do Pinhão, que foi uma ideia também do prefeito Rafael Greca, em 2017, de trazer as ideias inovadoras do Vale do Silício, e por isso ele criou essa ideia do Vale do Pinhão, foi sensacional. E hoje, todos os atores envolvidos na governança, existe uma governança com redes de atores, são 150 organizações trabalhando voluntariamente, dando ideias de como o Vale do Pinhão pode se desenvolver. Bom, o Vale do Pinhão tem que ter uma liderança. Tá? Então, a liderança hoje ela é desenvolvida pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, qual sou presidente hoje, e também o SEBRAE. Então, nós criamos essa governança, dividimos em redes de atuação, temos a rede de talentos, que fala sobre o futuro do trabalho, a possível falta de talentos que nós vamos ter na área de tecnologia. Nós temos a rede de investidores, pensando como nós podemos melhorar esse ambiente de investimentos, principalmente a tecnologia na nossa cidade. A rede também de espaços de inovação, então os hubs, os parques tecnológicos, os coworkings, enfim, as aceleradoras e todos aqueles apoiadores do Vale do Pinhão. A rede de apoio ao Vale do Pinhão, aí nós temos mais startups, sendo que Curitiba é uma das cidades que mais tem startups do Brasil. Nós temos 670 startups, nós temos 3 unicórnios. Só São Paulo tem mais startups do que nós, do Brasil inteiro, e unicórnios, né? Enquanto São Paulo tem acho que 20, nós temos 3. Então, todo esse ambiente de inovação
faz com que a cidade crie mais soluções, crie mais empregos, renda, e a partir dessa liderança da Agência Curitiba é que nós temos alguns projetos, alguns programas muito interessantes. E a Preâmbulo Tech participou do Innovate Curitiba. O Innovate Curitiba é um esforço de marketing internacional. Nós temos uma plataforma com outras 70 cidades inteligentes do mundo. A nossa é a primeira da América Latina. Nessa plataforma são 20 mil cases de sucesso, e agora a Preâmbulo Tech está como um desses cases, um desses casos. E nós também temos um livro todo em inglês que nós vamos levar para roadshows, para eventos internacionais, para atrair investimentos, atrair empresas, atrair talentos para a nossa cidade. Então, realmente, como você falou, André, é um ambiente bastante maduro. Isso ajuda a Curitiba a receber os prêmios que recebeu e ajuda, inclusive, a Agência Curitiba a receber alguns prêmios, como nós tivemos de melhor ecossistema do Brasil, entre mais ou menos uns 100 que nós temos mapeados ecossistemas de inovação no país. Muito legal. E para a empresa hoje que está aqui em Curitiba participar desse ecossistema, né? Eu sei que tem vários programas para isso, como a Preâmbulo entrou num programa, né, do Tecnoparque. Então, para as empresas que estiverem também assistindo a gente, tiver interesse em fazer parte desse ecossistema mais próximo, né, da agência Vale do Pinhão, enfim, da prefeitura e dessas ações todas, como faz? Bom, vamos lá. Primeiro entrar no nosso site www.agenciacuritiba.com.br ou nos seguir nas redes sociais. Nós temos o @Vale do Pinhão, @Agência Curitiba, e ali tem todas as informações. Sempre a participação é por meio de voluntariado, no sentido de apoiar os nossos eventos, as nossas conexões, os nossos programas. São muitos programas. Você, André, acabou de citar um deles, talvez um dos mais importantes, que é o Tecnoparque. O Tecnoparque é aquele programa nosso de incentivo fiscal. Não é renúncia fiscal que muitos acreditam, e erroneamente, porque a renúncia fiscal é quando, né, simplesmente se perdoa algum tipo de imposto, diminui-se o imposto de uma empresa, mas sem essa empresa dar nada em troca para o município. O que nós temos, não, é um programa em que as empresas envolvidas, que se cadastram, que se inscrevem, elas devem apresentar um projeto de inovação muito bem elaborado. Isso passa por um conselho rígido, que vai verificar se essa renúncia de 5% para 2% de ISS, é o imposto pago aqui em Curitiba, o imposto sobre serviços, se esses 3% de apoio, de incentivo, vai trazer um projeto de inovação que gere empregos, que gere renda. Isso é mapeado ao longo de 1, 2 ou 3 anos, no máximo, e, sendo assim, a empresa pode, inclusive, depois apresentar novos projetos. É bem importante dizer que nós temos mais ou menos 120 empresas nesse programa. Nós estamos falando aí de mais de 200 milhões de reais em apoio a projetos que essas empresas mesmo inscrevem, e são projetos que não necessariamente estão ligados a empresas de tecnologia. Então nós temos algumas empresas que não são de tecnologia, mas que usam esses 3%. E é importante também dizer, né, André, que tem que complementar mais o mesmo valor, então 3% mais 3%, para gerar esses empregos em inovações. A gente pensa em inovação às vezes como tecnologia, mas a inovação é mais ampla do que tecnologia. Então pode ser novas ideias que tragam soluções para o nosso mercado. E olhando agora nós estamos olhando e falamos de Curitiba, da prefeitura, ações do ecossistema do lado, né, público. Na tua visão, Dario, e como é que você vê a importância das empresas fazendo parte desse ecossistema? Que benefícios, claro, como você citou, esse exemplo, por exemplo, desse programa Tecnoparque, mas quais benefícios você vê também para o lado das empresas de fazer parte desse ecossistema? Certo. Bom, são vários benefícios. Um que eu gosto de comentar
eu venho da área de educação e nós implementamos recentemente a Escola de Inovação. A Escola de Inovação, ela pretende diminuir os gaps do mercado de trabalho com as necessidades que as empresas possuem e que as instituições formativas podem beneficiar. Então, por exemplo, nós vemos que a partir de 2030 nós vamos ter uma brecha, um gap de formação na área digital. Então, isso é muito importante combater, porque isso passa pela mortalidade das startups no futuro. Empresas mais fortes, empresas que têm melhores condições, vão poder atrair os melhores talentos, não sobrando talentos. E não é só o programador, mas em várias áreas. É o designer, todo o pessoal de comunicação, né, que já está faltando em algumas áreas do mercado. E que na área de tecnologia, principalmente, está muito claro que vai faltar. Porque toda a nossa sociedade está falando de inovação. A questão da inovação, ela cresceu exponencialmente. Então, todas as empresas hoje precisam passar por essa transformação digital, precisam, até mesmo os microempresários, pequenos empreendedores, precisam ter algum funcionário que os auxilie a passar por essa transformação. Nós estamos começando ainda a transformação digital. Então, que seja o mínimo saber um pouco mais sobre redes sociais para se posicionar melhor na internet. Então, não vai ter profissional para todo mundo, isso é o que a gente vê nos dados aí do Fórum Econômico Mundial. Ou seja, a gente precisa capacitar. Então, as nossas capacitações passam desde como implementar planejamento estratégico nas empresas ligado à transformação digital, até a implementação mesmo de inteligência artificial, algo mais elaborado e não só no nível básico, mas também em níveis avançados, que a gente também acaba fazendo cursos para empresas mais maduras, né? Empresas maiores, e isso a gente faz muito com as empresas do mercado. Então, as empresas mesmo, inclusive os unicórnios, né, indicam profissionais para nós e de forma voluntária ou dão aulas ou fazem mentorias com as empresas que precisam também desse conhecimento e precisam crescer. É o capital humano qualificado, né, tão necessário, que a gente já tem essa necessidade, essa demanda, essa escassez hoje, né? E Curitiba, mais uma vez, né? É uma preocupação que deveria todo o setor público, né? A educação, né? Em primeiro lugar. E a educação tecnológica, a educação voltada para a inovação, vai garantir, né? A sustentabilidade, mas também a presença dessas pessoas, desses profissionais no futuro e do crescimento das empresas. Então, dada a importância disso, parabéns pelas iniciativas, Dario. Agora, eu gostaria de fazer um recorte, Dani, nas empresas privadas, né? Porque também a gente fala muito de inovação, de tecnologia. Inovação não é só tecnologia, ele vai muito além disso. Então, fazendo um recorte na tua visão, né? Nas empresas privadas, como se promove a inovação? Por onde começa? Com que, sabe, esses projetos todos, né, para fazer parte desses ecossistemas, isso rola dentro das empresas também. Então eu gostaria de saber, na tua visão, como que se promove a inovação? Você que é uma pessoa totalmente ligada aí também, né, à inovação, buscando sempre, né, trazer profissionais aí que complementem esses projetos todos nas empresas por onde você tem passado. Bom, obrigada pelo convite, pessoal. E aí eu já quero até fazer aqui uma conexão muito forte com o que o Dario trouxe aqui até agora, para fazer uma resposta mais completa, né, do que eu até estava pensando em falar só do DNA da empresa, que uma empresa, ela de fato precisa ter isso no seu DNA, ela precisa acreditar, ela precisa ter a intenção que ela pode transformar hoje uma realidade, né? E uma realidade que está em constante transformação. Mas quando o Dario trouxe aqui o elemento capacitação contínua,
O que acontece hoje? Especialmente na área de negócios digitais, né, da qual eu tenho uma presença há algum tempo, já tenho estudado um pouco mais. Desde que eu cheguei em Curitiba, inclusive em 2006, eu vim para uma empresa que tinha presença global, mas que o objetivo dela era se reposicionar. Ao invés de ser uma fornecedora de hardware, ela seria uma fornecedora de solução completa. Ela mudaria toda a forma como o varejo estava produzindo valor, gerando valor, e aí trabalhando inclusive com o software como serviço, e aí já vem essa digitalização do modelo de trabalho. Mas vamos falar de capacitação contínua, de ter pessoas que de fato estão evoluindo com a inovação. Então a inovação ela é constante no nosso dia a dia. Como o Dario falou, ela não é tecnologia necessariamente. A inovação é a forma como nós resolvemos os problemas atuais de maneira diferente e trazemos, inclusive, uma vantagem competitiva. Né? Mas que competição que a gente está? Uma competição entre nós mesmos é uma competição de evolução. Né? Quando a gente fala de competição, de evolução, é porque a espécie está evoluindo, todo o nosso mundo está em constante transformação e a forma como nós produzimos, nós impactamos o mundo e nós precisamos ressignificar tudo isso. Então, quando a gente fala de inovação, a gente tem que ir para um contexto até amplo e filosófico. É como nós estamos preparando a humanidade para promover resultados em cima do que ela mesma está transformando no mundo. Então, esse contexto é o que eu tenho visto os líderes de empresa voltando ali para os seus núcleos, para os seus ecossistemas, se juntando e falando assim, olha, ok, a gente está promovendo riquezas, a gente está transformando aqui o mundo, só que o jeito que a gente está fazendo não está muito bem organizado. Como é que a gente senta junto e transforma, por exemplo, Curitiba numa cidade inteligente, numa cidade onde está mirando o impacto social acima de tudo? Porque se a gente oferecer para a população o que ela precisa, ela gera riqueza. E aí eu vou para a parte do DNA agora. Se a empresa não tiver essa intencionalidade de transformar a realidade, de existir pelo impacto social, ela não vai conseguir inovar. E aí, se ela não percebe isso e transforma a sua cultura em uma cultura focada no cliente, uma cultura que favorece a criatividade de resolução de problema em um ambiente de experimentação, ela não vai conseguir inovar. Se ela continuar olhando no retrovisor, olhando para trás e falando, olha, eu tenho feito exatamente o que deu certo, eu vou continuar fazendo isso, ela não vai mudar de acordo com o que a gente precisa desse cenário que é até imprevisível. As coisas acontecem e a gente fala, opa, eu estava olhando para frente e agora eu preciso olhar a curto prazo de novo. Então a gente fala de empresas ambidestras, empresas que têm a capacidade de inovar, de experimentar em um ambiente que é protegido de forma segura para erros. Para essa experimentação, o que ela vai trazer? Ela vai trazer divergência. E para trazer divergência que gere vantagens competitivas, ela precisa fomentar a diversidade, precisa fomentar a discussão. E só assim ela vai fazer soluções de formas impensadas anteriormente, que era como é que a gente transforma um aterro em uma pirâmide solar. Se a gente tivesse focado naquilo que todo mundo está olhando, a gente não faria algo tão disruptivo. E aí o mais óbvio, que as empresas fazem, vamos atrás de dinheiro mais barato, que é isso, é um incentivo fiscal, mas não um incentivo porque eu quero uma redução de impostos, é porque eu vou dar uma contrapartida. Só que para dar essa contrapartida não adianta entrar dinheiro. Eu já vi muita empresa que recebe dinheiro e não sabe o que faz com isso. Porque não aloca pessoas, não aloca tempo, não coloca o board da empresa, os decisores da empresa, as pessoas que têm um poder de mudança mesmo, de transformação, falando sobre o tema no dia a dia. Então, eu traria esse recorte das empresas privadas, que é a forma como se comunica com o ecossistema internamente o que é inovação. Então,
o que Curitiba fez, por exemplo, é algo que você realmente indica, acha que é necessário, que é as empresas também fazerem parte de algo maior, sair um pouco do seu mundo, né, das suas estruturas, e discutir com outras empresas, também com área pública, mas outras empresas privadas, para, a partir disso, criar mecanismo, criar ideias e usar mais a criatividade para isso. Porque não é só de investimento que nós estamos falando aqui, e sim de criatividade para inovar. E criatividade para inovar faz parte disso a gente capacitar as pessoas que fazem parte disso. Então, criar programas que capacitem pessoas para mudar o mindset, pensar, serem mais criativas, mais desafiadas, e juntando esses esforços, a gente vai construir um cenário, um futuro melhor, seja público, seja privado. É isso que vocês estão defendendo aqui, pelo que eu estou entendendo, e concordo plenamente. Isso? É isso. Dario. Veja, e dando um exemplo bem concreto, né? A Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, ela criou agora um hub, um novo espaço de inovação da cidade, chama-se Pinhão Hub, lá na Engenheiro Rebouças. Isso está dentro de um projeto maior, que é a reurbanização do bairro Rebouças, que é o nosso antigo Centro Industrial de Curitiba, depois foi para o SIC, lá no Contorno Sul, mas nós temos esse espaço que ele precisa ser melhorado na cidade. Estava escuro, o comércio parado, e agora a gente está reativando todo esse bairro. Veja, com o Pinhão Hub, o que nós temos lá? Uma pretensão de criar mais inovações abertas. A inovação aberta, ela se dá quando, geralmente, uma empresa maior que tem recursos financeiros junta-se a startups, né, que vão resolver seus problemas, vão trazer soluções. Isso que está acontecendo lá no nosso Hub. Então, essa colaboração traz novas ideias. E ainda mais com a academia. Porque a academia, com os pesquisadores, conseguem... tem tempo dedicado a isso. Tem financiamento para isso. Então, é um dinheiro, como a Dani falou, um dinheiro barato e que pode ser bem aplicado. Lá no Hub, nós temos os eventos, nós temos os cursos, nós temos muita gente passando por lá, e isso traz a conexão, isso traz o relacionamento desse ecossistema tangibilizado, né? Porque senão fica aquela coisa muito... Falam da espuma da inovação, né? Porque, você tem um evento, você vai lá, conversa aqui, conversa lá, mas não gera negócio, não gera contrato. E ali a gente acaba gerando sim. E Curitiba... claro, a gente, naquele livro Innovate, que a gente conta a história de inovação da cidade, a gente vem desde os irmãos Rebouças, que foram grandes inventores, estão na história de várias cidades brasileiras, mas o que a gente traz até os dias de hoje, essa história, para contar como as empresas estão se relacionando. Então, e aí, de novo, o caso da Preâmbulo Tech, em se relacionar nesses eventos. Um dos eventos que é chamado de Paiol Digital, o outro Transformação Digital, que tem o apoio da Preâmbulo Tech. Nós vamos discutir toda essa evolução das Legal Techs, da Justiça 4.0, das Law Techs. Então, e isso é um segmento da sociedade, né? São vários segmentos que a gente acaba atuando e a gente acaba trazendo essa discussão. Então, o ecossistema ele é complexo, ele exige muito esforço, mas está dentro do nosso DNA. Como SA, nós somos uma sociedade anônima, nós somos de direito privado, então nós temos que fomentar os negócios de Curitiba, nós temos que atrair investimentos, então esse é o nosso papel do dia a dia. E aí nós temos duas bandeiras, a bandeira do empreendedorismo e a bandeira da inovação. E as duas caminham muito juntas, né? Não existe empreendedorismo sem inovação, não existe inovação sem empreendedorismo. E o legal de fazer parte disso, agora como Preâmbulo Tech, é a gente
A Preâmbulo Tech é uma legal tech, então é uma empresa aí que é de tecnologia focada no mundo jurídico, mas que para o próprio crescimento, para a própria participação dela, numa maior participação no mercado, é importante trocar, discutir com outras empresas de outros segmentos e agências de inovação como a agência do Vale do Pinhão. Por isso é importante, né, a gente como empresa procurar participar, né, desse tipo de programa, desse tipo de, enfim, oferecido muitas vezes pela, né, cidade, prefeitura, ou mesmo opções mais privadas mesmo, de a gente poder discutir com outras empresas como a gente faz para a gente crescer ainda mais, para a gente melhorar, mas para a gente melhorar o capital humano, que é o principal. Somos empresa de serviço, como uma boa parte das empresas que fazem parte do Vale do Pinhão. Empresas de serviços são feitas de pessoas capacitadas, pessoas antenadas, que vão fazer a diferença, fazem e farão a diferença, né? Então, fazer parte disso é muito importante. Agora, tem obstáculos também, Sim. tanto para as empresas privadas em, muitas vezes, participar de programas como esse, e também de crescer, às vezes por não saber o caminho das pedras, inclusive, né, que existem iniciativas como essa, que nós temos aqui em Curitiba. Então, eu gostaria um pouco que vocês comentassem um pouco sobre esses obstáculos que também as empresas... Eu quero inovar, olho só para a tecnologia. Não é só a tecnologia que eu devo me preocupar, eu devo ter um olhar maior. Então, eu devo, hoje, passar quais obstáculos? Né? Acho que são os principais pontos aí que quem estiver assistindo a gente, inclusive escritórios de advocacia, que querem inovar e que olham só para a tecnologia hoje como ponto principal, mas existem outros fatores, outros obstáculos. Então eu gostaria de saber, na opinião de vocês aí, os obstáculos que as empresas enfrentam no geral ao inovar. Esses obstáculos, eles independem do setor que a gente estiver falando, independe do tema que a gente estiver falando de inovação, que é como que a gente está resolvendo os problemas atuais, a gente sempre vai ter a resistência à mudança. Então, o primeiro obstáculo é essa resistência à mudança. Como que eu vou fazer algo que antes eu já produzia um resultado, e não importa se era com esforço maior ou se levava muito tempo, era algo previsível, é algo que eu já caminhei, eu já vi que aconteceu. Por que eu vou fazer diferente? Então, prioritariamente é a resistência à mudança. Mas também aí permeia a questão do mapear quem são as pessoas que de fato são impactadas numa solução nova que a gente traz. Porque como a gente vem de um mercado e é óbvio que o capitalismo ele é extremamente importante e é o que de fato acontece agora, mas a gente... Como empresa, a gente mapeia decisores. Quem é que decide? Quem é que vai assinar um contrato? E aí, entre o decisor e o usuário de uma solução, existe um caminho distante, né? Sobre como é que a pessoa percebe valor. Então, indiscutivelmente, nós precisamos focar, se nós queremos reduzir a adoção tecnológica, o tempo de adoção tecnológica, o esforço de adoção tecnológica, a gente precisa mapear quem são todos os interessados nisso e comunicar bem sobre como esses interesses serão resolvidos. Se a gente faz isso, se a gente dedica mais tempo a essa comunicação, a gente traz um pouco mais de segurança, de confiança na adoção tecnológica. Então, existe um tripé, né, um triângulo que eu costumo dizer que se você foca, de fato, em quem você está oferecendo o impacto, você vai reduzir o esforço, mas ele ainda haverá e você conseguirá comunicar a essas pessoas que, ok, você vai se esforçar para produzir o resultado que você deseja. Mas o seu esforço pode ser menor do que o que você faz hoje, o tempo pode ser menor do que o que você utiliza hoje e a sua satisfação pode ser maior. Se você resolve essa tríade, aí você tem uma solução que vai ter uma adoção muito mais rápida. Agora, nem sempre você resolve essa tríade no momento em que você propõe a inovação. Então, você precisa ter as primeiras pessoas que vão adotar essa solução, que a gente costuma dizer os early adopters, né? E aí eles servirão de case para que os mais conservadores
sigam essa adoção tecnológica. E aí eu acho bem bacana, vou passar aqui para o Dario também trazer isso, justamente por isso que a gente precisa de uma governança, de pessoas que digam, olha, já vimos isso acontecendo em outros lugares, veja como é que isso pode acontecer e fomentar esse ambiente, onde a gente trabalha de forma colaborativa, compartilhando os resultados que a gente fez entre empresas. Né? Que isso vai acelerar, eu acho que a adoção... O maior obstáculo, na tua opinião, é a resistência das pessoas à mudança. Isso, a resistência à mudança, e aí a gente entender como que isso acontece, como que quando a gente consegue um cenário mais rápido, né, que a gente consegue reduzir a resistência, multiplicar isso. Porque aí a gente fica só no resistência à mudança e a gente não percebe que existem perfis de clientes, né, que são menos resistentes. E por que eles foram menos resistentes? Será que a gente fez alguma coisa diferente com esses clientes e a gente não poderia multiplicá-los? E falar mais sobre isso, né? Não ficar só no, a mudança é difícil mesmo, vai ser resistente, então vamos com força, goela abaixo. Né? Para vencer a resistência e formar multiplicadores de uma nova era de inovação para pensar diferente. Isso? Isso mesmo. Legal. Bom, quando a gente fala de mudança, é a nossa única certeza, né, de que cada vez mais nós vamos viver um mundo de mudanças. Isso tem acontecido, e um exemplo, pensando de uma maneira mais ampla, depois eu puxo para a governança organizacional. Eu não sei se vocês sabem, mas Curitiba tem 400 mil empresas. Tá? Dessas 400 mil empresas, 200 mil MEI. Então, o microempreendedor individual, essa é uma mudança drástica da sociedade, né? Nós já temos mais autônomos do que seletistas no país, né? Então, essa mudança foi brutal. Com a pandemia, nós vimos o número de MEIs crescendo demais, a ponto agora de nós termos em Curitiba o mesmo número de empresas, micro, pequenas, grandes empresas, é o mesmo número de MEI. Então, essa já é uma grande mudança. Bom, vamos pensar aqui no advogado que é MEI. Tá? Esse advogado que ainda está começando, talvez, né? Ele pode hoje procurar uma das 10 regionais de Curitiba. As regionais são os 75 bairros de Curitiba, divididos em 10 regiões. Cada região tem lá uma Rua da Cidadania. Dentro de cada Rua da Cidadania tem um espaço empreendedor, que é gerido pela agência Curitiba Desenvolvimento. Nesse espaço empreendedor, ele pode ter todas as informações do que é feito em Curitiba e se beneficiar dessas informações. Alvará, impostos, capacitação, financiamento, aval, uma série de informações que nós damos ali e facilitamos esse meio, de todas as áreas, né? Ok. Se eu sou uma empresa já constituída, com funcionários, né? Nem precisa ser nesse nível da Preâmbulo, que é uma referência nacional, uma das maiores, mas uma empresa que está já assim, com alguns funcionários. Eu faria o seguinte, pensando que nós estamos vivendo esse período de mudanças, eu procuraria me informar sobre o que Curitiba oferece, em termos de prefeitura mesmo, o que é oferecido. A gente vê no nosso hub muitas empresas da área do direito que querem se aproximar das startups, por uma série de motivos. Seja a questão trabalhista, que eles podem ajudar, seja na questão de patentes de novos produtos e serviços. Então, tem uma série de situações legais, jurídicas, que faz com que essas empresas, ou até mesmo o MEI, acabem se conectando com o Vale do Pinhão. Inclusive, por exemplo, como fazer projetos para benefício fiscal, como o Tecnoparque que nós falamos agora. Então, essa mentalidade, e aí falando de mudança organizacional, ela é fundamental porque toda empresa deve entender que agora nós estamos indo para um caminho da colaboração. Só que ela é uma colaboração competitiva, né? Então é difícil, às vezes, para algumas pessoas entenderem o que é a competição,
porque você muitas vezes compete, como nós como Curitiba competimos contra outras cidades por mais talentos, por mais empregos, por mais empresas, e ao mesmo tempo nós colaboramos. Então, André, não é porque Curitiba é a cidade mais inteligente do mundo que não aprenda com outras cidades. Então, ao mesmo tempo que nós competimos por empresas, por talentos, por inovações, por investimentos, nós também aprendemos com ecossistemas menores, como o Iguaçu Valley, que é aqui do Paraná, da região sudoeste do estado, em que eles trouxeram, junto com o Sebrae, um programa chamado Link, em que as empresas bilionárias, lá eram as cooperativas ligadas ao agro, aqui em Curitiba, algumas empresas que já se ofereceram e que estão participando desse programa, Furukawa, CNH, Bosch, Ademicon, elas trazem as suas dores, e todas as startups da região metropolitana de Curitiba, que temos aproximadamente, aí, somando com a região metropolitana, aproximadamente 800 startups, elas vão trazer as suas soluções. E aí o convite para as empresas da área jurídica, da área legal, porque também podem auxiliar nesses programas e se beneficiar disso. Porque os nossos indicadores no final dessa ação, desse projeto, quantos contratos foram gerados, quanto de dinheiro esses contratos trouxeram em termos de negócios, quais produtos, quais serviços foram apresentados, surgiram dessa inovação aberta. Então, esse é um exemplo de um programa que provavelmente pouca gente sabe, porque está no início, mas que mostra essa evolução de mentalidade em termos de colaboração. E essa é uma grande mudança dentro das empresas e fora delas. Então, outro exemplo que eu poderia dar, e aí trazendo a questão da catástrofe climática no Rio Grande do Sul, saindo daqui eu tenho uma reunião na prefeitura em que nós vamos ceder ao governo do Rio Grande do Sul, às cidades mais afetadas, os serviços das nossas startups, para que no pós-enchente, quando a água baixar, os negócios possam voltar com mais pujança, ou seja, que eles não sejam tão afetados, serão obviamente, mas diminuir as dores da população do Rio Grande do Sul. Isso é bem importante, porque essa colaboração vai fazer com que nós aprendamos, porque nós não estamos passíveis de passar por uma situação parecida, e também vai ajudar com que as empresas pensem em novas soluções, melhorem as suas soluções a partir de um trabalho voluntário, como será feito agora. E aí é por isso, Andréia, que quando a gente fala de uma redução da resistência à mudança, esse trabalho colaborativo, quando o governo e as empresas trabalham juntas para mostrar que, olha, requer um esforço, mas a gente está comprometido para o resultado que nós queremos promover. Então, se reduz a resistência à mudança. Ok, então se vocês acreditam, eu também acredito. Por isso que eu uso muito o crer para ver, a intencionalidade. Se a gente acredita que a gente de fato pode mudar, a gente vai inovar. Então, e pegando a palavra que você falou, resultado, é uma pergunta que eu ia fazer, mas o Dario já me respondeu. Como que ele mensura o resultado de ações como essas todas, exemplos que ele deu aqui pra gente que estão sendo feitos aqui? Numa empresa, né, numa empresa privada, como se mensura a inovação, o uso da tecnologia, o crescimento? Você poderia fazer um recorte disso para a gente? Como? Que indicadores mostram que a empresa está no caminho correto da inovação? Enfim. Bom, geralmente nas empresas, o que a gente faz? A gente trabalha, a gente entende qual é o mix de solução que a gente tem e olha qual que é o percentual de novas soluções que estão sendo lançadas, porque isso vai mostrar que tem as melhorias incrementais e as disruptivas, mas que nós estamos evoluindo. Hoje em dia, em produtos digitais, a gente até tem o lançamento de versões de forma muito frequente. Precisa ser organizado, mas a gente realmente não precisa, nem tem como parar, né? Porque tem muita adoção tecnológica hoje que a gente, inclusive, inclui dentro das nossas soluções. Então, em resumo, a gente precisa ver a participação dessas novas soluções, tanto em quantidade de novos produtos lançados, mas também na participação financeira.
né? Então, o nosso faturamento dessas soluções, qual que é o percentual das novas soluções e como que isso cresce? Inevitavelmente tem o lançamento de patentes. Empresas que de fato são muito inovadoras, elas vão atrás de registro de patentes, principalmente quando trazem alguma solução que, né, não tinha sido vista no mercado. E aí a gente também precisa olhar para a satisfação dos funcionários. Então, existem iniciativas e pesquisas de mercado que olham o quanto que vocês, colaboradores, estão entendendo que no dia a dia vocês são escutados para melhoria contínua, são escutados para as novas ideias e quanto que vocês estão satisfeitos em trabalhar. São alguns dos indicadores que a gente tem. Que legal. Caminhando já para o final do nosso podcast, que está muito legal, eu queria uma visão de vocês sobre a inteligência artificial, tá? Eu sei que tem várias atuações aí suas, de Curitiba, né? Criação, inclusive, da Secretaria, né? Sobre Segurança de Dados. Acho que vale a pena também você comentar um pouco. LGPD, Compliance, Cibersegurança, né? Esse tema também que está muito em evidência. E fazendo aqui, puxando um pouco para a inteligência artificial hoje, né? Como é que você vê isso, Dario? O que a gente já está usando, Curitiba já está implementando, utilizando inteligência artificial, em que setores, em que, né, áreas que você já consegue mensurar uma participação da inteligência artificial aqui. E depois eu quero te ouvir também nas empresas privadas, como é que você vê o uso da inteligência artificial, como é que você vê se hoje já tem um movimento importante sobre isso, né? E se já tem alguns resultados sendo colhidos dessa tecnologia. Bom, inteligência artificial é um desses temas que assim, vem ganhando uma notabilidade incrível, principalmente do ano passado para cá, embora não seja algo novo, né? Tem mais de 40 anos, mas do ano passado com o ChatGPT isso transformou, foi para todo mundo hoje está falando de inteligência artificial. E aí, mais uma vez, Curitiba saiu na frente, porque nós instituímos, e o prefeito Rafael Greca teve essa visão de criar a primeira Secretaria Municipal de Inteligência Artificial do Brasil. Isso foi, então, no dia 20 de março, essa secretaria já está criada, ela já está em funcionamento. Ela atua junto com a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Já logo em seguida, acho que menos de um mês depois, foi criada e sancionada a primeira lei municipal do Brasil de inteligência artificial. Então, Curitiba tem uma lei municipal e tem uma secretaria municipal. Qual é a ideia aqui? Nós temos muitas empresas trabalhando inteligência artificial, universidades estudando inteligência artificial, mas isso está, assim como pontos soltos na nossa cidade. Então, nós sabemos que a Preamble Tech, por exemplo, utiliza inteligência artificial, mas ela utiliza inteligência artificial junto com seus clientes para assim, atuar, solucionar suas dores, né? Mas isso ainda não está conectado na cidade. E quanto mais conexão, quanto mais colaboração, mais desenvolvimento a gente pode criar mais soluções e benefícios para a nossa cidade, para empresas que vêm querendo adotar a IA. Bom, a própria prefeitura, por exemplo, já tem inteligência artificial num nível ainda inicial, mas assim, um nível inicial considerando as potencialidades da inteligência artificial. Nós estamos na pré-história ainda da inteligência artificial. Então, por exemplo, o 156, que existe há 40 anos, que é aquele telefone, né, que o pessoal liga para criticar, para dar ideias, para fazer perguntas, para indicar melhorias na cidade. Só no ano passado nós tivemos quase 20 milhões de ligações. Então foram 19 milhões de ligações. Então imagine você padronizar isso. Não é mais em planilha, tem que ser inteligência artificial, né? E ainda dá para melhorar muito, porque dá para entender como algumas empresas estão fazendo. A gente tem vários exemplos aqui mesmo em Curitiba. Tem a Organia, por exemplo, é um ótimo exemplo, que está lá escutando essas interações do telemarketing com o cliente, buscando o que esse cliente está querendo dizer nas entrelinhas. Identificando padrões, para daí atuar
Mais assertivamente. Exatamente. Ou para melhorar o atendimento ao cliente, ou para perder menos cliente, ou seja, né, para quais que sejam lá os seus objetivos. Nós também temos inteligência artificial no hipervisor urbano. Foi o primeiro do Brasil. O que é o hipervisor urbano? Fica no Instituto de Cidades Inteligentes, que é um órgão que atende a prefeitura. Basicamente é um Big Brother, tá? Ou seja, um sistema, uma plataforma que conecta mais de 200 outros sistemas, inclusive com o Waze, com o Google Maps, e traz as soluções possíveis para a cidade ou a atuação, ou como a cidade está se comportando. Por exemplo, o tráfego, né, nas ruas. Mas isso é muito inicial ainda, porque o que a gente está mirando é predizer algumas situações, como quais as possibilidades de ter engarrafamento em determinados pontos da cidade e antes que ele aconteça a gente possa evitar. Né? Outro exemplo de inteligência artificial é a zeladoria urbana. Então nós temos hoje, agora mesmo, carros andando pela cidade, seja do Uber, seja da prefeitura, com câmeras vendo onde estão os buracos, onde tem pichação, onde tem árvore para cortar. E isso tudo está trazendo, essas informações elas são trazidas para o hipervisor urbano e a gente consegue daí, inclusive, já editar ordens de serviço automaticamente para que as equipes da prefeitura atuem nas melhorias. E também a muralha digital, que é um grande painel com muitas câmeras, são 2.500 câmeras em Curitiba, pegando situações de segurança. Então, são as câmeras que nós temos na cidade e aí a guarda municipal pode atuar de maneira mais rápida, mas como nós não temos guardas suficientes para olhar todas as câmeras, todas as imagens, então a inteligência artificial facilita e já identifica onde pode estar tendo um comportamento diferente, né, de um assaltante, de uma pessoa que queira fazer algo de ruim ou até pegando carros roubados, né, para que a gente possa atuar em cima. Então são muitas oportunidades, porque esses serviços a prefeitura não faz sozinha, ela nos envolve sozinha, ela precisa das empresas, então as empresas que podem trazer essas soluções, e aí um exemplo na área jurídica é a nossa PGM, a Procuradoria-Geral do Município, ela está começando a usar a inteligência artificial para entender melhor os padrões de sentenças, ou melhorar as suas redações, ou agilizar as redações das ações, as justificativas nos termos de referência, ou seja, é uma série de situações, né, que a ideia no final das contas é apoiar mais o procurador, diminuir os processos físicos, né, e trazer a tomada de decisões para um patamar mais alto, né, seja usando a própria inteligência artificial ou Power BI, inteligência de negócios que já se usa normalmente em empresas privadas, né? E que para os órgãos públicos brasileiros não é algo, assim, não é uma realidade, né? Tá ainda caminhando para isso. Tá começando. Tá começando. Mais uma vez a importância de estar conectados, né? Sim. Com esse ecossistema que a gente tanto fala de inovação, para a gente justamente trocar essa experiência e trocar o que está sendo feito para conseguir construir soluções melhores, né? E você, Dani, como é que você vê isso, o uso da inteligência artificial aí nas empresas? Eu já vou pegar o gancho aqui da Procuradoria-Geral, porque é exatamente o que a gente faz no preâmbulo. E aí toda essa movimentação é super compreensível de que os órgãos públicos tenham até mais dificuldade de entrar dentro desse segmento, porque precisa ter uma análise muito maior e o volume de transações num país como o Brasil, né? E aí, enfim, toda a dimensão e a quantidade de transações que a gente tem realmente são exorbitantes. A gente precisa entender como que a gente vai agora se apoiar em estatísticas, né? Em análises preditivas, em ganhos de produtividade, garantindo que você não precisa consultar diversas fontes e todas elas vêm ali, trabalhando com redundância, trabalhando com contingência, com segurança de informação. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, essa inteligência artificial ela precisa fazer o que hoje
a gente de fato acredita que ela vai fazer, né? Que ela está evitando que aquele trabalho que levava tempo para ser analisado ou para buscar as informações em lugares, ela já traga isso como um retorno de forma muito rápida, com uma análise que já vai dar para a gente, olha, você tem aqui alguns caminhos para tomada de decisão. E então isso é o que a gente pretende oferecer para os clientes e que a gente trabalha diariamente para colocar em nossos produtos. O que é bem bacana é que a gente está no mesmo caminho aí de adoção da inteligência artificial no dia a dia em todos os postos de trabalho. Porque a gente fala, bom, primeiro, nós vivemos, as empresas vivem para os seus clientes. Então, no mínimo, a gente precisa escutá-los. Como que a gente está escutando? Como que a gente pega esse monte de informações? Porque o problema hoje não é ter dados. É o que nós fazemos com os dados para essa tomada de decisão. Então, poxa, todos os dias, diariamente, nossos clientes passam uma informação para a gente. Passam alguma sugestão de melhoria. De alguma forma, eles estão dizendo como eles estão usando a nossa solução e nós não estamos conseguindo ainda trabalhar nessa velocidade para que a gente fale da voz do cliente, né? Produzindo uma área de qualidade, onde a gente consiga direcionar mais rápido uma melhoria. Isso. Contínua, a criação de novos produtos. Então tem esse lado, tem o lado da inteligência também para dar o feedback para os nossos próprios funcionários e colaboradores. Falando, poxa, se você tivesse recomendado ao cliente alguma solução de alguma outra forma, talvez o resultado teria sido outro, porque os clientes felizes, eles receberam tal informação. Os clientes que ficaram detratores da marca ou que ficaram insatisfeitos, eles acabaram não recebendo alguma informação de uma solução que a gente já oferece. Então, a gente consegue trazer padrões, agrupar melhor a forma como a gente traz a comunicação no dia a dia. E que eu somo isso ao que você já trouxe, porque é muito parecido. Que a iniciativa pública está buscando com a inteligência artificial é o mesmo que nós, na iniciativa privada, estamos buscando. Para a gente encerrar, eu gostaria que vocês, cada um de vocês, né, pode ser continuando com você aqui, Dani, uma mensagem, né, sobre a importância da inovação contínua e a colaboração também entre o setor público e o setor privado na criação de soluções inteligentes. Eu continuaria na linha do crer para ver, né? É dessa forma que a gente vai promover mudanças. Não se limitando ao que o cenário hoje nos traz, mas sim a intenção que a gente tem de impactar o mundo. Então, essa é a minha mensagem. E sobre colaboração, gente, são nas trocas. Às vezes, empresas, né, você dentro de um mesmo setor, essas análises setoriais, poxa, vamos focar no cliente, vamos focar no que eles precisam. Não tem como empresas com DNAs diferentes, ainda que estejam resolvendo o mesmo problema, produzam o mesmo tipo de serviço. Porque são pessoas diferentes que estão ali. Então, a gente precisa acreditar, sim, que vivemos um mundo de competição, mas que a colaboração é o que vai trazer o melhor resultado para a nossa sociedade. Dario? Bom, eu acredito que a inovação, a tecnologia é um espelho da sociedade. Então, vem para trazer soluções, vem para trazer, vem diminuir dores que nós temos no dia a dia, né? Então, eu acredito que a inteligência artificial ela deve ser encaminhada para gerar oportunidades e não destruir empregos. E quando a gente fala, por exemplo, do advogado que está lá pensando, né, como os contadores e tem outras áreas também que pensam, puxa, será que a inteligência artificial vai me tirar o emprego, vai tirar minhas oportunidades? Eu diria o seguinte, primeira coisa, tem que se informar, porque realmente as mudanças são drásticas, são muito rápidas. Mas como que eu posso me informar? Minimamente entender o que é inteligência artificial, e é bem fácil. A inteligência artificial já está no WhatsApp. A inteligência artificial já tem ali um sisteminha que você pode procurar no Google, vocês vão ver, e você procura a inteligência artificial no WhatsApp e conversa com ela, ela vai dando as respostas rapidamente a tudo que você precisa, não precisa entrar no ChatGPT. Bom, a partir do momento que eu sei que essa inteligência é outro nível, né, de tecnologia, eu vou me posicionar melhor, seja como pessoa, como profissional, seja como empresa. Tá? Então, é importante a informação,
Por isso que está sendo feito aqui é muito importante, a Preambulo Tech trazendo informações relevantes, né, na área legal, na área jurídica, com relação à tecnologia, mas também é importante que a empresa, que as empresas que estão aqui nos escutando, os profissionais, busquem essa capacitação. Eu queria fechar com uma frase do Shakespeare, né, que ele dizia assim: sabemos quem somos, mas não sabemos o que podemos ser. E não sabemos o que podemos ser nem como profissionais, nem como empresas. Então, quanto mais nos capacitarmos, mais informações tivermos e mais nós atuarmos, e inovação é isso, né? Você trazer novas ideias, trazer criatividade para a ação. Então, esse posicionamento, essa mudança de atitude, mudança de postura é que vai fazer com que a inteligência artificial, a tecnologia, ela seja um aliado de todos nós e não algo que vem para o mal, que venha para destruir as oportunidades das pessoas, ou melhor, tirar o emprego ou o trabalho das pessoas. Que é uma visão de muitas pessoas, né? Achando Isso, que é inteligência exato. artificial e não é. Informações valiosíssimas que foram compartilhadas hoje aqui no nosso podcast. Estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora, principalmente aos nossos convidados, Dario, Daniele, muito obrigada pela participação. Trouxeram valiosas contribuições aqui para nós. Não esqueçam de seguir a Preâmbulo Tech nas redes sociais para ficar por dentro de todas as ações e de todos os conteúdos que a Preâmbulo tem promovido, como esse de hoje. Até o próximo podcast e nos vemos em breve.